O que está me incomodando? Porque quando você começa a perceber esses fatores estressantes, você não só compreende os fatores estressantes. Tomar uma água aqui. Você compreende como esses fatores estressantes vão interferir no seu estado de humor, na sua ansiedade, na felicidade, no bem-estar, no sono. E aí podemos puxar no sentido da tristeza. E como o estresse pode intensificar a tristeza, a emoção, uma emoção considerada uma emoção básica. Não sei se você já assistiu o vídeo que eu tenho no meu canal no YouTube sobre essa nova perspectiva da neurociência em relação à definição das emoções e dos sentimentos, mas existem pesquisadores, uma outra escola que está baseada agora, por isso nova ciência, que é a nova teoria das emoções, que é a teoria das emoções construídas, da neurocientista Lisa Feldman, que ela critica essa perspectiva de ser ou não universal, se temos ou não emoções primárias ou expressões faciais universais. Enfim, é um tema muito complexo, não é o tema hoje perdão, da nossa live, mas interfere muito nessa construção de uma visão otimista em relação aos desafios da vida. Nessa expressão emocional. Temos a expressão emocional e a experiência emocional. Tudo bem, Valtão? Camila? Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir aí no Instagram? Pessoal aqui no YouTube está acompanhando legal? Beleza? A Carla, estamos com 4 pessoas assistindo no YouTube, legal, pessoal. Não sei se o áudio está legal, acredito que vocês estão me ouvindo aí no YouTube, né? Dê um feedback aí para mim nos comentários, por favor. Enfim, entendendo isso, como o estresse pode influenciar nesses outros sentimentos, nessas outras emoções, nós podemos entender melhor a tristeza. O que é um estado de tristeza para você? Emocional, fisiológico e também consciente, quando você toma consciência disso, trazendo numa perspectiva de infelicidade. Ah, legal, estão me ouvindo também no Instagram. Obrigado, gente, pelo feedback. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta. Ah, tá. A pergunta... Não é pergunta. Enfim, o que podemos entender? Qual que seria a definição? Você sabe o que é a tristeza? Ah, Matheus, é o que eu sinto. Eu gosto de dar um exemplo que se eu tocar o seu ombro, tocar o seu nariz, você está sentindo. Estou, mas é uma emoção? Não. Então é uma definição muito simples isso. Pensando nisso, eu busquei na Associação Americana de Psicologia, na APA, uma definição que eu vou compartilhar com vocês aí no slide que você está vendo. O que seria a tristeza? É um estado fisiológico, emocional de infelicidade, se formos levar para um sentido consciente. Você tornar consciência daquelas reações fisiológicas que estão acontecendo no seu organismo, que podem variar em sua intensidade, sendo leve a moderada a extrema, que daí já podemos falar de outros tipos de transtornos mentais. Que geralmente essa tristeza ela está associada ou ligada à perda. Veja que interessante, a perda de algo que você possui com algo ou alguém, um forte vínculo emocional, um forte vínculo afetivo, que em algum sentido, por você sentir uma certa tristeza ou até mesmo angústia, aquilo te incomoda. Matheus, me dê um exemplo desse vínculo afetivo muito forte. Com o seu marido, com a sua esposa, ou com o seu namorado, a sua namorada, você tem a ruptura de um relacionamento. E por que isso te causa tristeza? Porque tem uma valência emocional muito forte para você. Você tem um investimento muito forte. Estão ouvindo legal? O pessoal dando feedback aqui no Instagram. Walter, obrigado. Thay, obrigado. Rafaela também está estudando. Valentina, brigadão, Valentina. Camila. Show, gente. Obrigado pela participação. Beijo, Valentina. Tio te ama, viu? Pessoal aqui no YouTube, legal também. Perdão, gente. Eu vi um pouquinho de água aqui, que hoje já gravei 2 vídeos. Agora fazendo a aula. Enfim, não sei se vocês estão conseguindo pegar, hein? Peço desculpas pela tosse aí na live, na gravação, você assistindo depois no YouTube.
Olha lá, o Walter fez uma pergunta interessante. Você que tem uma pergunta aí no YouTube, se você quiser deixar aí nos comentários abaixo, no chat ou depois na descrição, por favor, fique à vontade. Aqui no Instagram eu estou acompanhando aqui em 2 plataformas, sozinho é um pouco difícil, complicado. Ele perguntou aqui, a tristeza transitória é normal? É comum? Walter, essa sua pergunta é interessante em que sentido? Aquela concepção, percepção, ideia que muitas pessoas possuem, em que sentido, Mateus? Que nós não devemos sentir a tristeza. Eu já argumentei isso aqui no vídeo. Agora, a tristeza temporária, aquela curta, como no caso do rompimento de um relacionamento, ela é necessária para as nossas vidas, a natureza humana. Por quê? São sinais presentes fisiológicos que o organismo está oferecendo para que você tome uma atitude em relação àquilo. O problema fica grave, Walter, a Thay, a Camila que está ouvindo, a Valentina, quando a frequência e a intensidade é intensa. E isso refletirá na sua saúde mental. Na maneira como você enxerga o seu dia a dia, os momentos desafiadores. É claro, você que está assistindo aí no YouTube ou no Instagram, quem nunca teve ou tem um dia difícil? Faz parte, porque estamos falando de outras pessoas, estamos falando de outras percepções distintas de mundo em relação à sua. Que repetindo, eu gosto de falar isso, as percepções jamais serão idênticas. Elas podem ser similares, mas jamais serão idênticas. Mateus, mas isso é óbvio, é simples. Mas o simples e o óbvio precisa ser dito, precisa ser compartilhado. Porque no momento de desconforto, em intrigas ali de opiniões, desencontros de opiniões, desencontros emocionais no que você está lidando com aquela pessoa, estamos aflitos. Aquela aflição de tentar superar ou ganhar um debate com aquela pessoa faz com que você perceba esse desconforto como um enfrentamento negativo. Em que sentido, Mateus? Nossa, eu tenho que ganhar esse debate, se eu perder eu vou ficar muito triste, eu tenho que fazer ela acreditar em mim. Só que a percepção dela é distinta da sua. Primeiro, você precisa respeitar ela em relação a isso e construir argumentos que, é claro, você não vai mudar, você pode não mudar a opinião dela, mas ela vai respeitar a maneira que você constrói o seu mundo. E quando a pessoa consegue ter uma percepção de não pensar igual você, isso te causa um desconforto e aí pode trazer uma tristeza. E se você ficar pensando, trazendo essa ruminação emocional, esse ciclo vicioso em relação ao que você pensa, dessa tristeza, só pensamentos derrotistas, o que nós chamamos de pensamentos derrotistas ou pensamentos depressivos, isso buscando aí na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, se trabalha muito isso, até também na psicanálise, essa frequência e intensidade elevada vai refletir na sua saúde mental, e possivelmente, consequentemente, o desenvolvimento de uma depressão ou algum transtorno, algum tipo de transtorno de ansiedade, alguma fobia social. Enfim, são N fatores que vão modulando essa construção subjetiva de aspectos de resiliência e de otimismo. Não é fácil. É simples você falar para o seu amigo, seja resiliente nesse momento difícil. Só que você não tem a mesma percepção de mundo que ela tem. Lembre-se, são mundos distintos, mas podem ser similares. E aí entra de novo em jogo a conversa, o diálogo, como que você constrói isso. Você tendo um entendimento dessa consciência emocional, dessa lapidação emocional, você consegue arquitetar ideias, vamos dizer, sentimentos, que vão em direção à solução daqueles problemas, à solução daqueles momentos desafiadores. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender meu raciocínio. Vocês no YouTube, vendo os slides, eu compartilhei agora a tela aqui, a webcam, em uma visão maior. Temos aí 4 pessoas online. No Instagram estamos com 6 pessoas. Baitelho, não sei se eu acertei seu nome, estou ainda treinando. Você também entende muito bem disso.
Em breve teremos um vídeo sobre a relação entre neurociência e hipnose. Pessoal, uma novidade aí para vocês, aproveitando aqui a visita dele. Thaisa, o Edilson, enfim. Pessoal, se vocês estão entendendo o raciocínio, vocês estão percebendo que ter o conhecimento e uma definição específica do que é a tristeza, do que é o estresse. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês de novo, que ficar nesse revezamento aqui não é fácil não. Sozinho ainda. Tendo um entendimento do que é o estresse, tendo um entendimento do que é a tristeza, nós poderemos sim lapidar as nossas relações. Como você enxerga esses sentimentos? Por favor, tire esse pensamento de que você não pode sentir a tristeza, você não pode sentir o estresse, você não pode sentir a culpa. E o que seria a culpa? Você sabe, você já sentiu a culpa, mas você sabe, para você mesmo agora, faça esse autoquestionamento. O que é a culpa para você? O que isso te causa, o sentimento de culpa? Em relação a quê? A culpa te incomoda? Reflita sobre isso. Com certeza você já se sentiu culpado em relação a algo. Essa culpa mais sentimental por uma decisão errônea, errada, ou a discussão com alguém, ou após passar a situação, o que você fez. Se formos buscar uma definição na Associação Americana de Psicologia, eles definem, eu vou compartilhar isso na tela aí com vocês, eles definem a culpa como um estado emocional autoconsciente, ou seja, você percebe a atitude ou a decisão que você teve em relação a algo, a um momento ou a alguém, e você caracteriza, você faz avaliações em relação a isso, em um sentido doloroso, ou seja, avaliações dolorosas de ter feito, de ter tomado, realizado aquele comportamento ou aquele pensamento, você pensa em relação a isso. Por quê? Você caracteriza aquela relação, aquele comportamento como sendo errado. Dá um desconforto em você. E muitas vezes por uma prontidão para agir com o objetivo de desfazer ou atenuar aquele erro. Isso, se você não tiver uma maturidade emocional, causa um desconforto gigantesco nas suas relações ou nos seus próximos comportamentos. Só que tem um ponto, muitas pessoas confundem a culpa com a vergonha. Você sabe a diferença da culpa e da vergonha? Sei, você que está assistindo aí pelo YouTube ou aí pelo Instagram, você sabe a diferença da culpa e da vergonha? Vou compartilhar aí no slide com vocês essa diferença. A diferença é que na vergonha existe uma hipervalorização do julgamento, ou seja, existe um medo de hipervalorizar o julgamento do outro. Ou seja, situações de exposição públicas. Você ser julgado como ridículo em relação àquela decisão ou àquele comportamento que você tem. Aí não tendo ninguém, e você considera isso moralmente, vamos dizer assim, errado, fazer aquilo, temos o sentimento de culpa. E muitas pessoas constantemente, principalmente vivendo numa pandemia, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, ou essa transmissão, no momento é agora que estamos tendo a Semana da Resiliência, estamos no meio de uma pandemia. Certo? Hoje, dia 6 de setembro de 2020, às 20 horas e 37 minutos, 34 minutos, estamos passando por uma pandemia. E esse sentimento de culpa pode acontecer não apenas numa discussão com alguém, que você discutiu com aquela pessoa, ela estava certa, você acreditando que estava certo também, mas você depois descobriu que estava errado, e aí trouxe esse sentimento de culpa. Isso é muito comum nas relações. Mas também pode existir o sentimento de culpa no sentido de uma compulsão alimentar ou num hábito alimentar não saudável. Você está seguindo um exemplo simples. Você está seguindo uma dieta
está certinho na dieta, e aí você sai para uma confraternização com os amigos, no happy hour, enfim. E você se alimenta antes, né? Usa aquela estratégia de montar uma marmitinha antes. Como eu gosto muito de dar exemplo em relação à alimentação, porque envolve o nosso dia a dia, né? Quem nunca furou uma dieta, ou quando digo dieta, é um cardápio alimentar, não restrição alimentar loucamente, não restringir uma alimentação louca, né? Você está ali seguindo certinho o cardápio da nutricionista ou do nutricionista, o protocolo de treinamento do seu personal, e você fura a dieta para fazer uma social ali, né? Aquela fome que nós chamamos a fome que chamamos de social. Você está ali com seu pai, com a sua mãe, com o seu colega, com o seu amigo, com o seu namorado, a sua namorada, ele pede lá uma porçãozinha de batata frita com queijo, cheddar, e você come. Só que depois, quando você chega em casa, você tem a sensação de culpa. Isso se levarmos para no sentido da fome fisiológica. Ou, se levarmos para no sentido de relações, quantas vezes, se você namora com seu companheiro, com a sua companheira, quantas vezes você discutiu com essa pessoa e depois você percebeu que ela estava certa. E aí bate o sentimento do quê? De culpa. Muitas vezes alienado, com o arrependimento. Porém, um fator que pode mudar isso, ou pode atrapalhar, é o orgulho. E se você não tiver uma boa flexibilidade emocional em aceitar e superar isso com certeza vai interferir nas suas próximas decisões ou julgamentos em relação a esse relacionamento.